Eu sempre fui a favor da extinção dessa dívida, porque essa dívida não tem nenhum sentido, uma vez que, por 2 vezes consecutivas, o Supremo Tribunal Federal ele julgou inconstitucional a cobrança do Fundo Rural, e por uma questão burocrática, de não mudar a lei, o Supremo decidiu, foi um ofício para o Senado tinha que mudar a legislação para que então fosse definitivamente consagrada a decisão do Supremo. Isso não aconteceu. Não aconteceu e agora, recentemente, o presidente Michel Temer, querendo dinheiro, né? O que ele fez? Ele colocou esse assunto novamente em julgamento porque a lei não havia sido modificada. Esse assunto foi julgado novamente por 5 votos, por 6 votos a 5, ou seja, não havia unanimidade que o fundo seria inconstitucional. Então, nesse interregno, nesse meio tempo, da decisão do Supremo, lá pela inconstitucionalidade, por unanimidade, por 11 votos a 0, até essa outra decisão, alguns produtores deixaram de contribuir, outros entraram com medidas judiciais, enfim, né, ficou um ponto vazio. E aí, nesta decisão, o governo, como a lei lá atrás não havia sido modificada, eu vou dizer por quê. Porque a dona Cátia Abreu e o senhor Ronaldo Caiato ficaram discutindo quem seria o pai da criança. Aí a coisa não saiu e aí retroagiu. Então, essa dívida que foi constituída, cujo valor já entrou como crédito nas contas do governo, em torno de 17 bilhões de crédito, né, uma dívida do produtor que ele não devia. Com esse crédito, o governo já fez compensação tributárias de alguns credores, em torno de 3 bilhões e meio de compensação tributária. Então, por isso, eu acho difícil o governo retroagir essa legislação. Né? Eu acho difícil. Agora, é um absurdo você cobrar, né, do produtor rural uma dívida que tinha sido julgada inconstitucional. Esse é o ponto, né, da análise do Miguel Daoud nesse momento. A gente está trazendo para você a pergunta, se você concorda com o perdão das dívidas do Fundo Rural e a sua análise, né, Miguel Daoud. O ponto é, você acredita no perdão destas dívidas? A sua conclusão é que a dívida nem existe, é isto? A minha conclusão é exatamente essa, é uma dívida que não existe. Mas o Supremo retroagiu na decisão, né? Então ela passou a existir, foi constituído um crédito nas contas do governo, que inclusive ajudou o governo a fazer superávit, e com esse crédito houve uma modificação da lei como possibilidade de compensação tributária. Essa compensação tributária acabou beneficiando algumas grandes empresas que fizeram uma troca desses tributos. Então, portanto, eu acho que, diante desse aspecto, é difícil, mas eu tenho a impressão que lá atrás, o Jair Bolsonaro, quando candidato, Kelly, ele esteve numa manifestação que nós estivemos a respeito disso, né, quando essa frente parlamentar aí sumiu, né, porque eles queriam fazer negociação, não sei porquê, mas sumiram. Ele não manifestou taxativamente, ele apoiou. Agora, eu tenho a impressão que, se for possível, né, ele provavelmente poderá apoiar o perdão dessa dívida. Agora, o produtor rural, Kelly, não é contra pagar o Fundo Rural, não. Né? Você pode perguntar para todos os produtores rurais, todos são a favor de pagar, todos. Agora, o que não concordam é a dívida que foi constituída. Agora nós ficamos aí brigando. Ah, prorroga, não prorroga, faz refis, não faz refis. Quer dizer, que segurança o produtor tem? Quer dizer, qual é a dívida dele? Ele deve ou não deve? Ele não quer fazer o refis porque ele acha também que não é devido. Ele, muito produtor, seguiu conselhos de advogados que diziam não, o Supremo votou, não pode e tal. Agora, Daoud, essa pauta, que é uma pauta do governo Temer, corre o risco de parar no colo do governo Bolsonaro. O que você está trazendo é que o seu entendimento é que a sinalização é de que o governo Bolsonaro lidaria de uma forma diferente com isso, ou seja, extinguiria a necessidade do pagamento do passado. Aí precisaria ver como vai ficar o crédito tributário, o crédito que o governo adquiriu com essa dívida. Porque a partir do momento que ele perdoa essa dívida,
Teve gente que já aderiu ao refis, teve uma série de coisas. Então não é tão simples assim. Quer dizer, burocraticamente é difícil. Mas isso serve, meus amigos, para vocês entenderem o seguinte. Esse Fundo Rural, nem para Previdência, né? Porque é um absurdo falar que o Fundo Rural era um imposto cobrado sobre transação. A Previdência era um benefício social. Aí fizeram uma confusão danada. Fizeram uma confusão. Como esse absurdo que estão falando agora, que a Previdência sustenta a aposentadoria dos ricos. Espera aí, sejam claros, não sejam mentirosos. Essa aposentadoria que vocês estão falando é dos funcionários públicos, que até 15 anos atrás não pagavam um tostão. Agora, é fácil de entender. Se você pegar um salário mais baixo da Previdência com o mais alto, não dá 6 vezes. Então vocês parem de hipocrisia, viu, senhor Michel Temer? Pare de hipocrisia, fale a verdade, seja claro e não venha com essas histórias como vocês fizeram com o Fundo Rural.